Aleluia, 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 aleluia. Benditos do Pai, se apossai-vos do reino, que foi preparado desde o começo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a liturgia da igreja hoje nos convida a termos três atitudes. A liturgia de hoje, então, quer ser para nós motivo de levarmos em conta três aspectos da nossa vida em relação à morte. O primeiro deles é a gratidão com quem já morreu. Vivemos num mundo onde o que não serve mais é descartado.
Vivemos a cultura da falta de memória. Para esta cultura, a igreja hoje nos convida a termos gratidão com as pessoas que vieram antes de nós e que nos passaram o bastão da vida e que nos passaram e entregaram o futuro que fora preparado no passado. Devemos hoje, então, olhar para as pessoas que já se foram com um sentimento de profunda gratidão, porque somos seus devedores. Não apenas os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que nos fizeram bem, mas todas as gerações passadas que nos entregaram em nossas mãos a vida como ela é hoje. Gratidão. A segunda coisa que a liturgia de hoje deve suscitar em nosso coração é o desejo de rezar pelos mortos. Uma das obras de misericórdia espirituais. Rezar pelos defuntos. Por que devemos rezar pelos defuntos? Em primeiro lugar, porque se eles estão no purgatório, eles não poderão realizar nenhum ato para si mesmo. Então necessitam da oração da igreja para saírem do estado de purificação e entrarem na glória dos céus. Hoje, a igreja, de modo muito benévolo, oferece para nós a oportunidade de oferecermos indulgência plenária para todos os fiéis defuntos. E este ano, por conta da Covid, o Santo Padre, o Papa Francisco, estendeu para todo o mês de novembro a possibilidade de adquirirmos indulgências plenárias para ajudarmos os nossos irmãos no purgatório. A indulgência plenária é este dom que a Igreja concede aos fiéis falecidos para que eles possam abandonarem o período de purgação dos seus pecados, de purificação, e atingirem o reino dos céus. Para conseguirmos a indulgência plenária, são necessárias 3 coisas. A primeira delas, realizar um ato indulgenciado, que no mês de novembro é simplesmente fazer uma oração pelo morto, visitar um cemitério, e ainda rezar nas intenções do Papa e confessar-se e comungar. Rezar pelos mortos é confiar em Deus. Rezar pelos mortos é saber que a misericórdia de Deus pode atingi-los e pode acelerar o processo de purificação. E por último, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje quer nos fazer meditar sobre a morte, a nossa morte. Mais cedo ou mais tarde, ela virá sobre nós. E como ela nos encontrará? Qual será a nossa condição diante da morte? Tem um escritor do século passado, alemão, que criou várias histórias de um grande cavalheiro, de um grande homem, que realizava sempre coisas maravilhosas. Uma dessas coisas que este personagem realizou foi depois de ter caído no lamaçal, juntamente com o seu cavalo, conseguiu sair do lamaçal, puxando a si mesmo pelos cabelos. Às vezes, nós realizamos em nossa vida o que este escritor pensou. Às vezes nós pensamos que seremos nós a nos salvarmos, que seremos nós a nos retirarmos do lamaçal da vida, puxando a nós mesmos pelo cabelo.
Não. Nós somos salvos por Deus. É a misericórdia divina que nos salvará. É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que nos dará a salvação eterna. Então, a primeira coisa que precisamos nos dar conta quando meditamos sobre a morte é que nós temos um Redentor, que nós temos um Salvador. Porém, precisamos entrar na lógica da salvação. Precisamos entrar na lógica deste Salvador. E a lógica da salvação, nós ouvimos no Evangelho de hoje. É a lógica do amor. Alguns santos escreveram: no entardecer da vida, seremos julgados no amor. O Evangelho de hoje nos mostra como será o julgamento final e qual será a matéria desse julgamento. A matéria do julgamento final será a caridade. Será se nós tivemos ou não a capacidade de reconhecer nos nossos irmãos Cristo que nos visitou, ou se nós perdemos essa oportunidade. Eu estava nu, com fome, peregrino, preso, doente, e tu vieste ao meu auxílio, e tu vieste ao meu encontro, e tu ofereceste o que tu tinhas, talvez nada material, talvez um sorriso, talvez um gesto de acolhida, talvez um gesto que me fez sentir não retirado do teu grupo, mas membro dele. Por isso, vinde, benditos do meu Pai, vinde e tomai posse do reino que fora preparado para ti desde a criação do mundo, porque tiveste a capacidade de, nas coisas concretas do dia a dia, compreenderes que eu te visitei, que eu vim a ti e tu me acolheste. Que essas três atitudes, amados irmãos, a atitude da gratidão para com os falecidos, a oração pelos mortos e a meditação sobre a própria morte, que nos faz não ter medo da morte, que nos faz não ter uma atitude diferente diante dela, mas que nos faz compreender que somos pó e que ao pó voltaremos, que nos faz compreender que nós estamos neste mundo apenas como peregrinos e estrangeiros, nos encaminhando para a posse da pátria definitiva. Que a meditação da morte também coloque o justo acento sobre as realidades. Não podemos dar mais valor às coisas passageiras que às coisas eternas. Mas devemos sim usar as coisas deste mundo para chegarmos ao céu, onde está a nossa meta, a nossa recompensa. Onde São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos fazia ter esta atitude de esperança frente à morte, porque o Espírito Santo nos encaminha para ela como prêmio e recompensa de uma vida unida a Cristo. Amém.